Então vamos lá. Nessa videoaula, vamos aprender a multiplicação por potência de base 10. Primeiro, vamos ver com o expoente positivo. Vamos lá. Para multiplicar de maneira prática um número por 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. Basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 ou mais casas para a direita. Isso é possível porque, nesse caso, o expoente positivo, cada uma dessas potências tem 1, 2, 3 ou mais zero. Ou seja, essa técnica ela vale justamente porque esses números eles têm terminação zero. Vamos observar alguns exemplos para a gente entender. Eu tenho aqui alguns exemplos que estão na notação científica. No exemplo A, nós temos 5,126 vezes 10 elevado a 1. Observe que todos os expoentes eles são positivos. Então, vamos aplicar esse assunto, multiplicação por potência de base 10 com expoente positivo. Como é que nós vamos fazer? Então, abaixo de você fazer a deslocação da vírgula. Quando o expoente for positivo, a vírgula ela vai ser deslocada para o sentido da direita. A direita é nesse sentido aqui, da vírgula, nesse sentido. Desse sentido para lá é a esquerda. Então, como nós temos o expoente 1, então a vírgula só vai andar uma casa. Então, a vírgula se deslocou uma casa. Então, aí temos como resultado 51, a vírgula estava aqui, se deslocou agora para depois do algarismo 1 e restou os algarismos 2 e 6. Pronto. Então, 5,126 vezes 10 elevado a 1 é 51,26. Próximo exemplo aqui. Vamos observar o próximo exemplo. Nós temos 0,0028 vezes 10 elevado a 2. Observe que o expoente é 2. Então, isso significa que a vírgula vai se deslocar duas vezes no sentido para a direita, pois o expoente é positivo. Então, ela vai andar uma, duas. Então, vamos lá. Então, isso quer dizer que ela vai ficar nessa posição aqui. Observe que esses zeros que vão ficar antes, eles vão desaparecer, pois na notação científica só pode ficar um número antes da vírgula. Então, vai ficar 0,28. Pronto. A vírgula andou duas casas. E os zeros que ficou antes da primeira casa, da primeiro algarismo antes da vírgula, vão desaparecer. Então, ficou 0,28. Próximo exemplo. Nós temos aqui 12 vezes 10 elevado a 3. Então, como é que vai ficar nesse caso aqui? A vírgula, quando não aparece a vírgula fica no final do número. Ela fica oculta, porque quando ela fica no final, não é necessário ela aparecer. Então, nesse caso, ela vai andar nesse sentido. Ela vai andar 3 casas. Então, nós temos 12. Ela vai andar uma casa, aí surge um zero. Cada vez que ela se deslocar, vai surgir um zero. Aí anda mais uma casa, surge mais outro zero. Aí anda pela terceira vez, surge outro zero. Pronto. Aí a vírgula vai ficar aqui. Então, quando ela fica no final, não há necessidade de colocar, ela fica oculta. Então, nós temos como resultado 12.000. 12 vezes 10 elevado a 3 é 12.000. Vamos para o último exemplo. Nós temos 8,56 vezes 10 elevado a 4. Nós temos o expoente 4, então a vírgula vai andar 4 vezes, vai se deslocar 4 vezes no sentido para a direita. Então, ela vai andar uma. Pronto, ela saiu aqui, aí andou uma, ela vai andar mais uma, aí 6. Aí vai andar a terceira vez. Aí, como não tem mais algarismo para aparecer, vai aparecer um zero. Pela quarta vez, aí surge mais um zero. Então, ela andou uma, duas, três, quatro. Então, ela parou aqui. Então, como ela ficou no final do número, então ela vai ficar oculta.
Então, nós temos como resultado aqui 85.600. Ou seja, 8,56 vezes 10 elevado a 4 é 85.600. Saber o que é sentido positivo e o que é sentido negativo de um número, pois necessitamos saber dessa parte na notação científica. Para fazer a multiplicação de um número na base 10, como a gente viu anteriormente, é preciso saber esse sentido positivo e sentido negativo, ou também chamado de sentido para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda. Observe esse exemplo, 8,0468. Então, o sentido que está após a vírgula, eu chamo ele de sentido para a direita ou posso chamar de sentido positivo. Cada número que está após a vírgula, eu chamo ele de casa decimais. Nesse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, nesse sentido, da direita do nosso, da nossa direita, nós chamamos de sentido para a direita ou sentido positivo. Já os números que ficam antes da vírgula, eu chamo de sentido para a esquerda ou sentido negativo, que nesse caso nós chamamos de parte inteira. A parte inteira fica antes da vírgula. E, professor, e se caso for um número que não tiver vírgula, como por exemplo 12? Então, quando for um número natural, que ele não é decimal, ele não vem com a vírgula, então a vírgula, nesse caso, está oculta. O número decimal, no número decimal, a vírgula já aparece para nós, mas quando for um número natural, ele também tem vírgula, só que essa vírgula está oculta no final desse número. Então, quando for para deslocar a vírgula, nesse caso, nós temos que lembrar que ela está no final desse número. Então, mas o sentido é o mesmo, abaixo se basear pela posição do nosso braço. Nesse sentido, do nosso lado direito é o sentido para a direita, ou sentido positivo, e do nosso lado esquerdo é o sentido para a esquerda, ou sentido negativo. Ok? Então, já entende, depois de vermos a explicação sobre o sentido para a direita e para a esquerda, já vimos também a multiplicação da base 10, com a base 10 elevada a um expoente positivo qualquer. Agora, vamos ver multiplicação com base 10 com expoente negativo. Já para multiplicar um número por 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4 e assim por diante. Deslocamos a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. A movimentação dessa vírgula, 1, 2, 3 ou 4, vai depender do expoente. Se o expoente for 1, vamos deslocar uma vez, se for 2, duas vezes, se for 3, 4 vezes e assim por diante. Observe que agora vamos tratar quando a base tem expoente negativo. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui 356 vezes 10 elevado a menos 2. Então, quando o expoente for negativo, então nesse caso, nós vamos movimentar a vírgula para o sentido da esquerda, sentido negativo, ok? Então, vamos lá. Então, isso quer dizer, mas cadê a vírgula nesse número? Então, já vimos que quando é um número natural, a vírgula fica no final. Então, ela vai deslocar nesse sentido. Então, ela vai andar 1, 2. Então, ela vai ficar aqui. Então, vai ficar 3,56. Pronto. Então, 356 vezes 10 elevado a menos 2 é 3,56. No próximo exemplo, eu tenho 25.678,2 vezes 10 elevado a menos 3. Nós temos expoente negativo menos 3. Então, se a vírgula está aqui, então ela vai andar 1, 2, 3. Então, ela vai parar aqui. Então, nós vamos ficar com 25, aí a vírgula vai ficar aqui. Ela deslocou 3 vezes, aí 6, 7, 8 e 2. Então, ficou 25,6782. Próximo exemplo, 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós temos aqui menos 1, o expoente. Então, a vírgula só vai andar uma casa para esse sentido. Então, observe. Então, vamos ficar aqui, a vírgula vai ficar aqui. Então, e como na notação científica tem que ficar um número antes da vírgula, então vai surgir um 0, aí vírgula, aí esse 0, que vai ficar depois, a vírgula vai ficar aqui, vai ficar depois, e 5. Próximo exemplo. Nós temos aqui 2,45 vezes
10 elevado a menos 3. Então, vamos ficar aqui com... A vírgula vai andar 1, 2, 3. Então, observe que vai ter que surgir zeros aqui. Então, vai ficar 1, vírgula. Então, ela vai andar aqui 1, aí vai surgir um zerinho aqui. Aí ela vai andar 1, surgiu um zero. Aí andou mais 1, surgiu mais um zero. Aí 2, 4, 5. Então, vamos lá. Então, ela estava aqui depois do 2, andou 1, 2. Vai ficar aqui, né? Porque ela vai andar 3 casas. Conferindo. Estava aqui depois do 2, entre o 2 e o 4. Então, andou 1, 2, 3. Pronto. Agora está certo. Então, ela andou 3 casas. Então, ela ficou 0,00245.